Olá, meu nome é Caio Raposo e eu garanto para você que é possível aprender algo novo hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio Raposo e você pode me encontrar nas redes sociais que estão na descrição ou no meu site caioraposo.com. Nesse vídeo, a gente vai ver como é possível afinar o nariz utilizando a ferramenta Liquify do Photoshop. A gente vai ver tanto o processo original, o processo básico e também o processo já com a ferramenta atualizada das suas últimas versões, que ficou muito mais prático e muito mais simples de afinar o nariz usando o Photoshop. Se você tem interesse em aprender vários programas como Photoshop, o Illustrator, o InDesign e tudo aquilo que está no contorno da pós-produção fotográfica ou do design em si, eu recomendo muito que você assine o meu canal, pois toda semana sai um material novo lá. Tendo tudo isso dito, vamos então partir para o vídeo e a gente se vê daqui a pouco. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a imagem dentro do Photoshop. De que maneira? Basta ir em Arquivo, Abrir e buscar a imagem que a gente quer trabalhar. Eu quero pegar essa imagem e eu quero afinar um pouco o nariz dessa modelo. Sempre que eu abro um documento e eu quero utilizar o Liquify ou o dissolver do Photoshop, eu já crio uma cópia desse meu plano de fundo. De que maneira? Eu posso usar o meu atalho Command J ou Ctrl J no PC e eu sempre coloco o nome de Liquify, Forma ou Dissolver. Algo que me faça entender o que foi realmente feito naquela camada. Então aqui eu vou colocar Liquify e eu vou vir aqui em Filtro até a minha opção Dissolver. Se você tiver com o Photoshop em inglês, vai estar com o Filter Liquify. Então, aqui dentro do Dissolver, ele abre uma janela totalmente diferente aqui para mim, onde eu tenho aqui algumas opções no canto direito e eu tenho aqui algumas ferramentas no meu canto esquerdo. Primeira coisa, eu vou pegar e vou diminuir todas essas opções que eu tenho. Pode ser que você não esteja vendo todas essas opções aqui. Por quê? Se você tiver com uma versão um pouco mais antiga do Photoshop, as coisas vão estar um pouquinho diferentes. Aí eu recomendo que você assista o vídeo que eu tenho aqui chamado Liquify, que aí você vai ver a interface do Photoshop com algumas versões mais antigas de como que é possível fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui. Mas olha só, já nessas últimas versões do Photoshop, a ferramenta Dissolver, a ferramenta Liquify, ela tem uma espécie de uma detecção de face que geralmente funciona muito bem. Se eu olhar aqui no canto direito nas propriedades, eu consigo ver que eu tenho Dissolver sensível ao rosto, onde eu tenho a possibilidade de escolher um rosto aqui, mas como essa minha imagem só tem uma modelo, só tem um rosto, ele só vai identificar um rosto. Então se eu olhar aqui embaixo, ó, eu tenho olhos, nariz, boca e tenho também a forma do rosto. Como eu quero apenas afinar um pouco o nariz dela, eu vou ignorar essas outras opções e vou preocupar somente com o nariz. Olha que eu tenho aqui a altura do nariz, onde eu consigo levantar o nariz dela ou baixar o nariz dela. Vou voltar ali para o 0. E eu tenho também a largura do nariz, onde eu posso deixar ele mais grosso ou deixar ele um pouco mais fino. Então, se eu quero afinar o nariz dela, eu vou pegar ali a largura do nariz e vou jogar um pouco para a minha esquerda, até chegar em um resultado que para mim fica um pouquinho mais interessante. Uma coisa também que eu vou fazer, eu vou descer bem de leve ali o nariz dela e afinar um pouco mais. Olha que eu já passo a ter uma diferença muito grande ali relacionado ao nariz dela. Se eu quiser trabalhar com as outras opções aqui, eu também posso, mas a minha intenção aqui é trabalhar apenas no nariz. Se eu quiser ver como que é a minha imagem antes e depois, nessas últimas versões do Liquify, eu tenho aqui a opção de visualizar. Desligo visualizar, veja a minha imagem antes, ligo visualizar, veja a minha imagem depois. Se eu já tiver chegado no resultado que eu quero, basta clicar em OK e eu já tenho um modelo ali com o nariz mais fino. Mas esse processo foi utilizando as versões mais novas do Photoshop. Aqui eu estou utilizando o CC 2017. Se você está com as versões mais antigas, o que eu recomendo que você faça? É possível também afinar o nariz,
só que não vai ser tão simples quanto foi com essa minha versão. Então eu vou dar um Ctrl J, vou colocar aqui o nome de Liquify e vou vir em Filtro, Dissolver, igualzinho foi antes. Só que qual que é a diferença? Eu vou ignorar agora essa opção Dissolver sensível ao rosto e vou trabalhar com algumas ferramentas que eu tenho aqui. Quais que eu vou realmente utilizar? Deformação progressiva e a minha ferramenta Enrugar. Só que além dessas duas, eu gosto muito de trabalhar congelando a minha máscara. Mas vamos entender primeiro o que a deformação progressiva faz. Vou abrir aqui no canto direito as opções da minha ferramenta de pincel, que no caso é a minha deformação progressiva, o meu dedinho, onde eu tenho tamanho, pressão e densidade. Vamos pensar aqui somente no tamanho e na pressão. Vou deixar a densidade em 50%, mas não precisa preocupar em relação a isso. Se você quer ver essa ferramenta Liquify por inteiro, eu recomendo muito que você assista o vídeo que está na descrição, que é um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, que explica passo a passo tudo aquilo que a gente tem dentro da nossa ferramenta de Liquify. Mas então, voltando aqui para o vídeo, eu vou trabalhar apenas com tamanho e com a pressão. A pressão vai ser a força que eu vou exercer com o dedo e o tamanho seria o tamanho do dedo. Se eu pego aqui qualquer área, por exemplo, a orelha dela, estou diminuindo e aumentando meu pincel com colchete. Eu posso pegar e empurrar a orelha dela para dentro, utilizando a pressão de 30. Se eu coloco uma pressão ainda maior, 100, olha que eu clico e arrasto, e eu acabo deformando muito mais a área que eu estou trabalhando. Eu vou deixar aqui a pressão baixa, por volta de 30, e eu vou mostrar aqui o que o congelar máscara faria. Vou pegar a minha ferramenta de congelar máscara e vou congelar aqui o olho dela. Pegar então minha deformação progressiva e vou empurrar toda aquela informação em volta do olho. Observa que tudo aquilo que eu fiz não afeta de maneira alguma o que eu tenho congelado. Por quê? Aquela área está congelada, eu não vou conseguir de maneira alguma alterar aquela informação. Eu vou então restaurar tudo para voltar para o zero e vou tirar a minha máscara, vindo aqui em opções de máscara e clicando em nenhum. Voltei a ter a minha imagem da forma que ela era antes. E vamos entender como que esse congelar máscara pode ser útil. Eu quero trabalhar o nariz, então eu vou pegar e vou congelar a área do nariz. Mas se você já entendeu o conceito do congelar máscara, você vai ver que eu estou fazendo uma coisa um pouco errada. Eu estou congelando aquela área que eu quero realmente trabalhar. Mas qual que é a vantagem de você congelar a área que você quer trabalhar? Você pode vir aqui nas opções de máscara, inverter tudo, e a única coisa que vai estar visível ali para você é o nariz. Vou aproximar a minha imagem com Ctrl+, e vou pegar aqui a minha ferramenta de enrugar, que é a minha quarta ferramentinha ali. Vou aumentar um pouquinho o pincel e vou colocar aqui a taxa um pouquinho mais alto, por volta de 30. Vou colocar o pincel um pouco maior do que o nariz e eu vou dar pequenos cliques sobre o nariz. Pouca coisa. Com alguns pequenos cliques, o que ele fez? Ele pegou aquela informação que eu tenho no contorno do pincel e está levando para o centro do pincel. Então, já deu uma leve afinada, mas eu ainda vou pegar a minha deformação progressiva, que é o dedinho, e vou empurrar um pouquinho a narina para dentro. Vou pegar, vou empurrando um pouquinho para dentro, mesma coisa aqui do outro lado. Se quiser, você pode sempre diminuir o pincel para ir trabalhando em algumas áreas menores. E agora eu já tenho essa modelo com o nariz um pouquinho mais fino. Quero tirar essa máscara, clico aqui em nenhum, tiro o meu zoom, olha como que o nariz dela já ficou muito mais fino do que ele era antes. Se por acaso você diminuir demais, igual aqui eu estou achando que eu diminui muito o tamanho do nariz dela, e você quiser voltar a ter o nariz próximo ao que era antes, eu recomendo que você venha aqui nessa opção de reconstruir e vá trabalhando com a intensidade. Se eu coloco a intensidade em 0, o nariz volta a ser igual era antes. Se eu deixo a intensidade em 100, ele tem toda a modificação que eu fiz. Então eu vou pegar aqui, colocar por volta de 60, e eu acho que eu já tenho um resultado
melhor do que eu estava tendo antes. Cliquei em OK, cheguei no resultado que eu quero, clique em OK aqui de novo e ele já aplicou essa minha transformação. Olha como que era o nariz dela antes e olha como que ficou o nariz agora. Só utilizando minha ferramenta Dissolver ou Liquify do Photoshop. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. O processo é realmente muito simples de pegar e afinar o nariz utilizando o Photoshop e principalmente se você já tem as últimas versões do Photoshop instalado em seu computador. Então a gente se vê semana que vem. Adeus, falou!